Um ótimo dia a você, internauta, conectado conosco em todo o Brasil, aqui pelo Portal Terra. Nós abrimos espaço agora para falar de automobilismo. E a nossa convidada está completando 20 anos de carreira. Bia Figueiredo está aqui com a gente, piloto de Fórmula Indy. Bia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Terra. Obrigada, Napoleão. Prazer estar aqui hoje com vocês. Com a gente também o Emanuel Colombari vai participar dessa entrevista. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Napoleão. Bom dia, Bia. Bom dia. Bom, Bia, vamos começar falando desses 20 anos de carreira que você está completando. Qual foi o maior desafio até chegar nesse ponto, até aqui? Eu não sei se tem né? Foram vários. Cada etapa teve um desafio. No começo era as pessoas entenderem que uma menina podia correr, porque naquela época, em 1994, não tinha nenhuma mulher em evidência ou correndo. Aí teve a situação, acho que a constante era sempre o patrocínio, né? O patrocínio primeiro, aí para subir do kart para o Fórmula foi uma outra dimensão, que aí eu tive pessoas super especiais, né? O André Ribeiro estava saindo da Indy, foi lá e investiu, arrumou os patrocinadores, aí assim, fez sempre, vamos dizer, sempre às 48 do segundo tempo, mas sempre deu certo e eu consegui chegar na Fórmula Indy, né, que era o topo, era o meu sonho, então foi realmente fantástico. Bom, esses 20 anos você correu de kart, correu de Fórmula Renault, Fórmula 3, Indy Lights e Fórmula Indy. Algum momento você pensa assim, de mais especial nesses 20 anos, nessas categorias? Eu acho que assim, as vitórias foram muito especiais, né? A maioria das vezes, quando eu venci, eu era a primeira a vencer, né? A primeira mulher a vencer, o que era muito bacana. Acho que eu lembro muito da minha primeira vitória no kart, aí depois da minha primeira vitória na Fórmula Renault no Brasil, em Campo Grande, e a primeira vitória internacional, que foi na Indy Lights em Nashville, talvez tenha sido a mais especial pela dimensão internacional que teve, né? Pelo troféu ser uma guitarra, uma Gibson, porque Nashville é a cidade do rock também, que é o troféu mais especial que a gente guarda lá em casa. Então, assim, esses momentos dão os flashes das vitórias mais importantes, mas também acho que as dificuldades, né, e o jeito que eu superei e consegui dar a volta por cima também foram muito especiais, porque eu acabei me fortalecendo bastante. Bia, desde pequenininha você tinha essa vontade, não? Como é que foi o teu começo ali no automobilismo? Quando é que você se viu piloto? Olha, eu desde muito pequena eu gostava de carro, né? Com 3, 4 anos eu ficava brincando no volante do carro do meu pai em casa, pulava, eu acho que eu nem imaginava, mas tinha algo ali. E não tem um histórico familiar, né? Meu pai é psiquiatra, minha mãe é dentista. E então, algo que nasceu em mim, né? E eu tive muita sorte de, quando eu vi uma corrida de kart, que eu fui até assistir meu primo, Danilo Girani, correr, eu me apaixonei e falei, pai, eu quero brincar, quero fazer isso. E tive o apoio familiar, que geralmente não é o que acontece, né? Geralmente os pais falam, pô, mas isso não é coisa de menina, vai dançar balé. Né? Tem uma parte cultural aí, uma restrição cultural muito, muito grande ainda. E espero até, pelo fato de eu ter chegado no topo, isso possa abrir a cabeça de muita gente, né? E já é raro meninas gostarem de automobilismo, de velocidade, né? Quando gostam ainda não tem apoio familiar, então espero que isso mude e que novas garotas aí, promessas, cheguem no automobilismo. A gente está falando da questão do gênero, eu tenho certeza que já respondeu isso inúmeras vezes ao longo desses 20 anos de carreira, mas para o treinamento, você que convive, né, com pilotos masculinos, quais são as diferenças fundamentais na parte física? A gente sabe que não é fácil segurar um carro ali numa alta velocidade, né? Eu acho que o principal, o mais difícil foi no Fórmula Indy, porque não tem direção hidráulica, né? E o tamanho dos pneus, o downforce do carro é muito grande, então ele é pesado, né? Se eu for comparar o meu treino físico com um dos outros pilotos, geralmente ele tem um pouco mais de musculação, o foco é um pouco mais em musculação do que eles. A maioria deles foca mais na parte cardiovascular, então muita corrida, bicicleta e natação. Eu também faço isso, mas eu tento adicionar um pouco de musculação mais para resistência física, né? Porque a mulher em si ela não tem a potência muscular do homem. Então, mas se sempre conseguir equilibrar isso de uma forma que eu conseguisse ser competitiva. As meninas hoje em dia te procuram, você estava até falando da referência. As meninas te procuram, assim, poxa, vejo você correr, quero correr, o pessoal pede dica, alguma coisa assim, especialmente meninas, mas meninos também, imagina? Acontece? Pede, não, hoje tem muito, que eu recebo de e-mails,
até pessoas assim que querem começar e não sabem como. E é até muito difícil, porque é muito... infelizmente, o automobilismo é muito dependente da verba, né? Do patrocínio, e não é todo mundo que tem, mas eles pedem às vezes pra gente ajudar financeiramente e não tem como, né? Então, assim, é a parte triste do automobilismo, né? Mas muitos meninos já estão no kart, até pais, mães, né? Vêm falar comigo para eu contar um pouco da experiência, falar um pouco do momento deles e qual é a dificuldade do momento. E às vezes eu já passei por isso, eu consigo passar um pouco do que eu fiz para conseguir, né, superar aquilo. Então tem bastante, e eu fico muito feliz de ajudar para que o Brasil tenha novas estrelas aí chegando logo logo. Vamos falar um pouquinho de futuro, né? A temporada 2014 está vindo aí. O que você está planejando? Quais são os planos da Bia para 2014? Eu acho que o foco principal é fazer uma temporada inteira, né? Todos os anos que a gente negociou Fórmula Indy, a ideia era fazer o campeonato inteiro, mas no final, no último minuto, acabava não dando. Esse continua sendo o foco, até para eu ter a oportunidade de ter os resultados que eu sempre tive em toda a minha carreira, menos na Indy, né? Que a gente não conseguiu nenhuma vitória. Então, esse é o foco. Tem a possibilidade de correr ainda na Indy, na United Sports Car, que é a alemã-americana, que é a nova categoria de Sports Car nos Estados Unidos. Então, o próprio WEC é uma pequena possibilidade. E tem as possibilidades do Brasil, que estão sempre muito abertas para mim, ainda bem, graças a Deus. A gente tem um foco um pouco internacional, mas tem essa possibilidade também. O plano A hoje é Indy, permanecer na Indy, fechar a temporada inteira com uma equipe. Né? O plano A, na verdade, assim, é correr internacionalmente a temporada inteira. A Indy hoje ela tem ainda uma indefinição de televisão no país, né? A gente perdeu a prova do Brasil por enquanto. Eu sei que tem aí movimentos para que ela aconteça em outro lugar, porque em São Paulo não vai poder receber a prova. Até para o final do ano, talvez. Então, eu sei que tem muita gente competente trabalhando para que a prova volte em alguma outra cidade, outro estado. Isso acontecendo ajuda muito, né? Talvez a Indy fique ainda mais próxima e fechando também a televisão, isso é essencial, porque a maioria dos meus patrocinadores são brasileiros, né? Tem que estar presente. A gente que gosta de automobilismo sente, claro, muito essa possível perda aí da prova, se não houver uma outra solução. Mas e o mercado americano, como é que ele vê agora, de repente, essa porta se fechando? O Brasil tem, historicamente, grandes pilotos, não só na Indy, mas também na Fórmula 1, em várias categorias. Eu acredito que a IndyCar, né, em si, ela sente isso, ela quer de qualquer jeito que a prova aconteça, para eles é muito importante. Um plano futuro deles é manter 80% das provas nos Estados Unidos, mas ter pelo menos 3 ou 4 provas internacionais, uma em cada continente, né? E o Brasil, por todo o histórico na Indy, talvez a quantidade de fãs brasileiros seja, acho que é top 3 na Fórmula Indy hoje. Então eles entendem que tem essa necessidade. Tenho certeza que eles devem estar fazendo de tudo aí para ajudar, né? Para ter uma prova internacional e para 2015 aumentar, né? Voltar à Ásia, Japão, China, talvez a Austrália. A Indy ela pode focar, acho que no mercado norte-americano, mas ela precisa se espalhar pelo mundo, isso eu acho muito importante. E o que você pode falar dessa temporada? Você não conseguiu competir inteira, mas a gente teve resultados muito bacanas. A gente teve o Tony vencendo as 500 milhas, a gente teve o Elinho disputando o título até o final. O que você pode falar dessa temporada? Acho que para o Brasil foi muito importante, né? Ter o Hélio disputando até o final. Foi uma pena que a penúltima etapa em Houston ele teve problemas mecânicos e acho que ali definiu o campeonato para o Dixon, né? Mas o Tony finalmente viu suas 500 milhas de Indianápolis dele. Foi algo, assim, um momento fantástico, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Porque ele chegou perto tantas vezes. E para mim foi bacana. A gente conseguiu fazer 7 provas, muito mais do que foi o ano passado, foram 2 provas. E com uma equipe menor, que é a Dale Coyne, mas pelo menos teve uma certa continuidade. Acho que em alguns momentos teve uma performance bacana. Indianápolis, principalmente, acho que foi o auge, que era para a gente ter chegado entre os 10 primeiros, e no último pit stop a gente teve um problema, um erro, e eu acabei perdendo muitas posições, né? Mas eu acho que esse foi o auge. Uma pena os problemas mecânicos. A gente teve, em 7 provas, a gente teve 5 quebras, né? Então foi realmente gigante. Enfim, mas acho que teve os seus lados positivos também. Você acha que a equipe esse ano tinha potencial para brigar até por resultados melhores? Que a partir do momento que você saiu, entrou o Mike Conway, ele conseguiu
bons resultados, que rodada dupla de Detroit, ele venceu uma e foi terceiro em outra. A equipe tinha potencial para te entregar um carro mais competitivo, até para te entregar resultados melhores? Eu acho que a prova de Detroit foi algo até surpreendente. A gente veio melhorando o carro, ele teve várias quebras, mas em Indianápolis ele já estava, a gente conseguiu acertar e veio muito bem. Como eu falei, era para a gente ter terminado entre os 10 primeiros a prova. E o Mike chegou meio cheio de vontade, mas os dois carros estavam muito bons em Detroit, né? Tanto é que o Justin também fez o pódio e o Mike acabou vencendo. Mas de alguma forma depois eles voltaram para outras provas e aí voltou mais ou menos a média da equipe, né? O Mike até largou em último em Toronto, a Índia competitiva é desse jeito, né? Mas ele chegou em Detroit e de alguma forma fez a diferença, como ele nunca tinha feito nenhuma fase ali da carreira dele na Índia. Nem na Andretti ele tinha conseguido algo uma vitória tão forte, né, vamos dizer assim. Era um carro em crescimento com um resultado surpreendente dele Exatamente, também, né? Exatamente. A gente está falando com a Bia Figueiredo, 20 anos de carreira no automobilismo. Se a gente voltar no tempo, Bia, a gente está falando de 1993, né, quando você começou. E aí me ocorreu aqui uma situação, porque você citou aí o Hélio, que tem resultados expressivos, né, o Tony Kanaan também, você com o seu lastro aí na Fórmula Indy e tudo mais. O Brasil sempre teve grandes pilotos, e quando a gente fala de automobilismo, em geral, a primeira impressão que vem é a Fórmula 1, por conta de Fittipaldi, de Piquet e principalmente do Senna. Para vocês da Indy, a sombra do Senna existe também? Eu acho que não digo que é a sombra, né? O Senna vai ser sempre uma referência, acho que por muito tempo, né? Ele quebrou alguns paradigmas e hoje ele é referência em automobilismo mundial, né? Eu acho que talvez a sombra é que, de alguma forma, a gente não conseguiu cativar os fãs brasileiros como aconteceu pela última vez com o Senna. Eu acho que é uma pena que a Indy ainda tem muito para crescer, né? Porque a gente constantemente está disputando títulos lá, mas não tem a mesma força do que seria um brasileiro correndo na Fórmula 1. Né? Se o brasileiro olhasse um pouquinho para a Indy, eu acho que ele seria muito mais próximo do automobilismo, né? E sentiria essa alegria que a gente consegue passar, essa garra, até porque tem sempre piloto brasileiro ganhando lá. Se divertiria mais com o automobilismo nesse caso. É verdade. Eu falei do tempo, né? Porque nós, no ano que vem, vamos completar 20 anos da morte do Senna e você estava começando ali, né? O que ficou para você naquele início de carreira, ver um ídolo perder a vida daquele jeito? Foi duro. Eu tinha acabado, né, de fazer um ano que eu tinha começado e foi até motivo assim, de reunião em casa, porque realmente meus pais ficaram chocados, né, com a possibilidade disso acontecer até com a filha deles, porque é um esporte muito perigoso e eles viram, bom, você quer continuar? Você tem certeza que é isso que você quer? Não é isso que eu quero, eu vou continuar. E eles apoiaram de alguma forma, provavelmente minha mãe com apego no coração, mas realmente foi assim, era um ídolo para mim, né? Já era um piloto que eu me espelhava já há algum tempo. E foi um choque, né, muito grande, mas eu já estava muito envolvida com o esporte e tive o apoio da família para continuar. E quem gosta de velocidade certamente viu, e eu acho que você deve ter visto talvez mais de uma vez, o Velozes e Furiosos, né? O filme. E essa semana o ator Paul Walker, que é um dos protagonistas desse filme, morreu num acidente. A gente tem um videozinho que foi preparado em homenagem a ele pela produção do filme, a gente vai exibir agora. Quando passa do cinema para a vida real e acontece uma tragédia dessa, como é que fica a cabeça de vocês? Há um comentário no círculo da Fórmula Indy? Vocês falaram sobre esse tema? A temporada já acabou, né? Mas acho que entre os pilotos, até entre jornalistas e fãs, né, realmente fica uma sensação de tristeza, porque era até uma ironia do destino, parece, né? Pelo filme que ele fazia, em relação à velocidade, até perigo, muitas mortes também, né? Porque tinha tiroteio até para tudo que é lado. Mas é uma fatalidade, um excelente ator. Eu até brinco como mulher, né? Que o mundo ficou mais feio, porque era um galã da televisão, né? Dos filmes. É realmente uma tristeza, uma fatalidade, né? Num carro esportivo, provavelmente estava em alta velocidade e acabou resultando no falecimento dele e do amigo dele.
E vocês, claro, têm todo um outro aparato de segurança, são preparados para isso. A relação apenas chama atenção por ser exatamente a ironia do destino que você citou aí, né? A gente, nos carros, né, Fórmula 1, Fórmula Indy, a gente tem uma proteção gigante, né? Na Fórmula 1 não falece ninguém desde o Senna. Na Indy, infelizmente, teve o Dan em 2011, com a fatalidade, mas são os ovais que realmente trazem um perigo um pouco maior, né? Mas o número de acidentes no trânsito hoje é incrível. O Brasil, acho que, se eu não me engano, eu li uma vez que é o 4º país que tem mais acidentes e mais fatalidades no trânsito, né? Que é um número abismante. Então, acho que tem muito ainda para se educar no trânsito, para as pessoas entenderem que rua é rua, pista é pista, né? Bom, Bia, voltando a falar do seu começo de carreira, você disputou 3 temporadas de Fórmula Renault, né? Que foi quando o André te ajudou a entrar, e uma da Fórmula 3000, da Fórmula 3. Exato, sul-americana. Hoje em dia a gente já não conta com a Fórmula Renault, a Fórmula 3 a gente tem um pouco esvaziado, é uma crítica constante de piloto em formação, falar de que falta categoria de base no Brasil. Falta mesmo? Acho que falta. Eu, por exemplo, tive 4 anos no Brasil antes de ir para o exterior, né? Eu acho que foi até talvez muito tempo que eu fiquei no Brasil, mas me deu uma maturidade, né? Como pessoa para enfrentar o automobilismo internacional, que é muito duro, né? É muito competitivo. Quando eu vejo os meninos saindo do kart com 15, 16 anos lá para categorias internacionais, é muito difícil, né? Muito novo, fica longe da família, tem que ser realmente muito forte, né? Então, assim, eu acho que falta essa maturidade. O ideal seja, queria que os meninos ficassem pelo menos uns 2 anos aqui no país, se preparando, ganhando experiência, né? E quando chegassem lá, realmente tivessem já a chance de mostrar algum resultado de cara para ter a continuidade, né? Então, falta, é uma pena, eu acho que já houveram aí várias tentativas, até acho que do próprio Felipe Massa em fazer a Fórmula Futuro. E a Fórmula 3 está aí, independente de qualquer coisa, ela está aí, né? Eu acho que vai ter mudanças novas aí pro ano que vem para diminuir os custos da categoria, para conseguir aí trazer alguns pilotos do kart já para a Fórmula 3 e que tenha essa preparação antes de ir para o automobilismo internacional. Quanto que o piloto sente na hora de fazer essa transição do kart para o carro de Fórmula? Olha, é bem diferente. Eu fiz 9 anos de kart e teve uma transição aí importante, né? Eu tive até a possibilidade de treinar bastante com a Cesário, de Fórmula 3, antes de treinar no Fórmula Renault, que era um carro muito diferente, até estranhei, né? Mas, assim, o kart dá a base e depois você consegue meio que conectar com o Fórmula, né? Mas é tudo muito mais complexo, né? As reações, todo o acerto do carro, né? Que você tem que aprender, os times são maiores, enfim. É uma bela transição, mas é o normal. Bia, a gente quer agradecer demais a tua presença aqui, desejar muito sucesso, feliz ano novo, né? Já estamos aí chegando. Praticamente. E também sucesso no ano que vem, onde na Fórmula Indy, especialmente, para você nessa disputa, nessa temporada 2014. Muito obrigada pelo espaço aí, comemorar 20 anos hoje. Espero que mais alguns anos de automobilismo, não é o fim, né? Espero ter aí a possibilidade de completar um ótimo ano em 2014, em qualquer categoria que seja, para trazer bons resultados aí para o Brasil. Legal, obrigado a Bia, obrigado também a você, Manuel, por estar aqui com a gente. Obrigado, Napoleão, amigo internauta, obrigado a Bia pela presença e pelo bate-papo com a gente. Bom, e a gente volta a qualquer momento para falar de esportes. Daqui a pouquinho tem uma entrevista com o Wagner Ribeiro, empresário do Neymar, entre outros, aqui no Portal Terra. A todos, muito obrigado. Terra onde você está.